Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo nessa nossa segunda aula. Hoje nós vamos continuar nosso curso de Introdução à Economia com os aspectos microeconômicos, em especial nós vamos falar da oferta e da procura. Nessa disciplina nós dividimos em 4 blocos. Na primeira aula nós já vimos um pouco da introdução dos principais princípios da economia, de um pouco do pensamento econômico. Agora trabalharemos os aspectos microeconômicos, a ação das empresas para o equilíbrio do mercado, empresas e consumidores, de forma a possibilitar ao gestor público o entendimento de como os mercados eles chegam ao equilíbrio. Na próxima aula vamos trabalhar os aspectos macroeconômicos e na nossa última videoaula falaremos exatamente do setor público. Então, vamos lá. Nós estamos tomando como base o capítulo 4 do livro Introdução à Economia do Gregory Mankiw para essa videoaula, mas lembrando, como falei no nossa primeira videoaula, qualquer livro, qualquer manual de economia que você encontrar, você vai trabalhar a oferta, vai trabalhar a demanda, equilíbrio de mercado, tudo sem problema algum. Então, vamos aos trabalhos. Então, ao final dessa aula, nós pretendemos que vocês saibam quais são os fatores que afetam a demanda dos compradores dos bens, que fatores afetam a oferta dos vendedores dos bens, como a oferta e a demanda determinam o preço e a quantidade vendida de um bem, como mudança nos fatores que afetam a demanda ou a oferta afeta o preço, como os mercados vão alocar e os recursos chegar ao equilíbrio. Então, falamos no nosso primeiro encontro que era um mercado. Mercado é um lugar onde existe um grupo de compradores e vendedores. Existem vários mercados, tem alguns textos que vão tratar sobre isso. Nós temos os monopólios, quando temos apenas uma empresa, os oligopólios, um pequeno grupo de empresas, um monopsônio, quando você só tem um comprador, um monopólio, quando você só tem apenas um vendedor. Vocês têm material sobre isso nas referências que estão colocadas para vocês na disciplina. Aqui a gente vai considerar como um mercado competitivo. É aquele em que há tantos compradores e vendedores que cada um deles tem impacto insignificante sobre o preço de mercado. É como, imagina que nós somos um pequeno produtor de tomate, que nós produzimos 0,05% do tomate no estado de Pernambuco, comercializado no mercado de Pernambuco. Aí, em determinado dia, nós chegamos no Ceasa com nosso 0,05% e dizemos, não, eu só vendo meu tomate por R$ 7,00 o quilo, mas no dia o preço de mercado é R$ 5,00 o quilo. Se a gente não mudar de ideia, vai voltar para casa com muito tomate. Cada participante do mercado é insignificante, tanto os compradores quanto os vendedores. Algumas outras características: todos os bens são exatamente os mesmos, ou seja, nós temos bens homogêneos, que ninguém olha para um abacate e diz esse abacate é do sítio A e esse abacate é do sítio B. Não. Tirando alguém que seja um especialista em abacate, ninguém vai conseguir distinguir porque são bens homogêneos. Ok? Compradores e vendedores são tomadores de preço, como a gente já havia falado. A gente não influencia o preço do mercado. Então vamos começar com a nossa primeira lei, a lei da demanda. Então o que é que diz a lei da demanda? A quantidade demandada de um bem é, de um bem qualquer, a quantia do bem que os compradores estão dispostos e são capazes de comprar. Então, primeiramente, a gente precisa entender a quantidade demandada. Então, a quantidade demandada é quantos consumidores querem e podem comprar. Não adianta o indivíduo quer uma demanda, ganha um salário mínimo, mas ele
quer comprar um apartamento quer uma Lamborghini. Quer comprar uma Lamborghini ganhando um salário mínimo. Ele pode querer, mas ele não é capaz de comprar. Então, ele não é a quantidade demandada daquilo. A quantidade demandada é quem está disposto e é capaz de comprar. A lei da demanda afirma que, com tudo mais mantido constante, nos manuais de economia vocês verão ceteris paribus, a quantidade demandada de um bem diminui quando o preço dele aumenta. Relação inversa entre preço e quantidade. Quanto menor o preço, mais nós queremos comprar. Quanto maior o preço, menos nós estamos dispostos a comprar. Lei da demanda. Vamos ver isso aqui na tabela. Então nós vamos supor aqui a Helena, o que é a demanda da Helena por latte, tipo de café. Então, se o café é de graça, 0 unidades monetárias, a Helena vai encher a barriga de café, vai tomar 16 cafés no dia. Quando passa a cobrar R$1, ela vai tomar 14. R$2 ela só vai tomar 12, ainda toma muito, toma 12. 13, 10, 4, 8, 5 reais, 6. Quando chega a R$6, ela só toma 4 cafés. Então, quanto maior o preço, à medida que o preço vai aumentando, as quantidades demandadas do café pela Helena diminuem. Vendo isso graficamente, nós temos essa curva de demanda, ou seja, uma relação inversa. Aumentou o preço, diminuiu as quantidades demandadas de café. Então, uma coisa é a demanda meramente individual da Helena. Para que nós cheguemos na demanda de mercado de café, nós precisamos somar a demanda da Helena, mais a demanda do João, do Felipe, do Marcos, etc., de todos os consumidores. Então, a demanda de mercado é a soma das demandas individuais. O livro coloca aqui a demanda da Helena, mais a demanda do Ken, a 0 de graça, 16 mais 8, 24, a R$1, 14 mais 7, 21, e assim nós obtemos a demanda de mercado. Então, uma coisa que a gente tem que ficar claro é a mudança no preço, ela gera pequenas alterações sobre a curva da demanda. Imagina, o preço é 4, aumentou para 5, o consumo, quando o preço é 4, é aqui de 8 unidades, a gente tem esse ponto aqui, ó. Quando o preço passa para R$5, aqui, o que é que vai acontecer? A gente tem um deslocamento do consumo daqui para cá. Ok? Então, nós temos aqui 6 unidades consumidas quando o preço é R$5. Então, isso aqui nós temos um movimento sob a curva de demanda. Então, preste atenção nisso. Movimentos no preço vão gerar apenas movimentos aqui sob a curva. Dito isto, vamos voltar aqui. Então, existem alguns fatores que vão gerar mudanças na própria curva. A curva vai se deslocar e não um movimento em cima dela. Então, quais são os fatores que vão transformar, que vão modificar a nossa curva de demanda? Primeiro deles, aumento no número de compradores. Se uma cidade tem 5.000 habitantes, se abre uma firma, uma fábrica nova e muda 1.000 pessoas para aquela cidade, a demanda de refrigerante vai aumentar naquela cidade. Ou seja, quando a demanda aumenta, aqui ó, chegaram mais 1.000 habitantes na cidade, cresceu 20% a população, a curva da demanda cresce. Ou seja, ela se desloca para a direita. Crescimento, deslocamento para a direita. É só lembrar que na origem aqui a gente tem 0, e quanto mais para a direita nós formos, maior é o deslocamento, maior é a demanda. Renda, ok? Quanto maior a renda, maior tem de ser o consumo. Mas aqui a gente tem que abrir um parêntese, porque existem diferentes tipos de bens. Nós temos o bem normal, que é um bem que é positivamente relacionado à renda. Quanto maior a renda, maior o consumo.
Então, gasolina, por exemplo. Imagina o camarada está na faculdade, o consumo dele de gasolina é zero. Mas aí, pouco tempo depois, conseguiu um estágio, comprou uma cinquentinha. Consome quase nada de gasolina, mas já consome. Algum tempo depois compra uma 125, compra um carro 1.0 e assim sucessivamente. À medida que a renda do indivíduo vai aumentando, o consumo é positivamente relacionado, ou seja, o consumo cresce. O consumo de gasolina cresce, quanto mais dinheiro o camarada ganha. Por outro lado, existem bens que são considerados bens inferiores. Nesses bens inferiores, acontece o contrário. Quando a renda aumenta, o consumo diminui. Imagina que agora a fase está dura na época de graduação e o camarada faz o que eu e alguns colegas fazíamos lá na época de graduação, a feira de miojo, ok? Compra aquele monte de miojo, quer comer churrasco, pega lá o miojo de churrasco e assim sucessivamente. Come muito miojo. Mas a partir do momento que a renda desse camarada vai crescendo, ele vai trocando miojo por um paladar um pouco mais refinado. Ok? Vai deixando o macarrão instantâneo de lado e vai consumindo outras coisas. Nesse exemplo, nessa brincadeira que eu estou colocando aqui, miojo é um bem inferior. Aumenta a renda, diminui o consumo. Ok? Bens substitutos são bens que a gente troca um pelo outro, dependendo da variação do preço. Então, se você tem aqui gasolina e etanol, se o preço do etanol aumenta, você troca por gasolina e vice-versa. Ok? Aqui é um livro americano que coloca hambúrguer e pizza. Se a pizza fica mais cara, aumenta a demanda por hambúrguer. E tem também os bens complementos ou complementares. São bens que a gente consome junto. Ou seja, comprar um computador com o software, o estabilizador, o computador de mesa e o estabilizador, sapato e cinto e assim sucessivamente. Gostos. Então, se existe algo que afeta a maneira como as pessoas percebem um produto, imagina que uma reportagem é feita que mostra os benefícios do consumo de couve para a memória, para o aprendizado dos alunos, para as pessoas que têm Alzheimer, etc. O que é que vai acontecer? Mais pessoas comprarão couve, ou seja, a curva da demanda vai se deslocar para a direita. Por outro lado, se sai uma notícia ruim relacionada ao couve, que o couve é contaminado, etc, etc, alguma especulação dessa natureza, menos pessoas vão comprar couve, desloca-se para a esquerda a curva da demanda de couve. Expectativas. As expectativas vão afetar as nossas decisões de aquisição dos bens. Imagina que você tem uma expectativa, fica sabendo que o preço da gasolina vai aumentar no próximo sábado de 0 hora. Você corre para encher antes do aumento. Ou por outro lado, se você espera, sabe que vai haver uma promoção numa loja, está chegando o Black Friday e você quer comprar uma frigideira, então você vai adiar a aquisição. Então, quando você tem uma expectativa de queda no preço, a demanda cai hoje, porque você vai adiar. Se você tem uma expectativa de alta no preço, a demanda aumenta hoje. Ok? Então, as expectativas também modificam a demanda. Então, aqui está um resumo. O livro coloca aqui o iPod e o download de música. Ok? Então, desenhe uma curva de demanda para o download de músicas. O que acontece em cada um dos seguintes cenários. Então, o livro é um pouquinho antigo, mas o iPod foi um bem que foi desenvolvido há alguns anos atrás para substituir os CD players, os
Talvez não seja do tempo de vocês, mas a gente andava com uma caixinha com CD dentro para ouvir música. Então a Apple desenvolveu uma caixinha, um iPod, que era exatamente onde você conseguia armazenar lá música em formato digital. E que hoje está dentro de qualquer celular, de um bom relógio, de um smartwatch, etc. Então, se o preço do iPod cai, o que vai acontecer com a demanda de download de música? Então, se o iPod fica mais barato, as pessoas vão comprar mais iPod. Como o iPod é um bem complemento de download de música, ou seja, comprando iPod vai ter que comprar download de música, a demanda cresce. A demanda se desloca para a direita. Ok? Se há uma queda no preço dos CDs, se o CD fica muito mais barato, as pessoas vão comprar mais CDs e menos download de música. Então, considerando que são substitutos, download de músicas e iPods. Então, há uma diminuição na demanda de download de música, na quantidade demandada, deslocamento para a esquerda. Então, aqui, pessoal, ele está mostrando aqui graficamente como vai acontecer. Ok, queda no preço do CD, preço do download de música cai. Pulei esse aqui. Se o download de música cai, lembra, mudança no preço do produto é um deslocamento sob a curva da demanda. Ok? O preço de um bem complemento, que é o CD, deslocamento da demanda. Aqui você tinha uma mudança no preço do download. Aqui você tem uma queda no preço de um bem substituto ao download de música. Vista a demanda, agora vamos falar um pouco da oferta. A quantidade ofertada de qualquer bem é a quantidade que os vendedores querem e podem vender. Então não adianta o camarada que tem uma pequena loja querer vender avião, ofertar avião, se ele não tem capacidade de produzir isso. É querer e poder. A lei da oferta afirma que, com tudo mais constante, a quantidade ofertada de um bem aumenta quando seu preço aumenta. Então, quanto mais caro é o produto no mercado, mais o empresário vai querer fabricar para vender. Porque se o produto é mais caro, maior vai ser o lucro do empresário. Então, aqui, agora olhando aquele mesmo exemplo do café, mas na perspectiva da empresa, o Starbucks, que é um grande vendedor de latte, de diferentes tipos de café ao redor do mundo. Então, se o café é de graça nada, a empresa não oferta nada. Se é R$1, 3, R$2, 6, R$4, 12, R$6, 18. Então, à medida que vai crescendo o preço, vai aumentando aí a quantidade que o empresário está disposto a vender. Essa oferta que nós vimos aqui é a oferta da Starbucks. A oferta de mercado de café tem que somar a Starbucks mais os outros players do mercado, as outras empresas que trabalham vendendo café. Aí a gente chega na oferta de mercado. Então, da mesmo modo que existiam fatores que modificavam a demanda, existem fatores que modificam a oferta. Primeiro deles, preço das matérias-primas. Quanto mais caras as matérias-primas, os salários, os preços dos materiais, etc., menos recurso vai sobrar para a empresa produzir. Então, se aumenta o preço da matéria-prima, vai haver um deslocamento da curva da oferta, pegando essa como exemplo, para a esquerda. Ok? Aumentou matéria-prima, a oferta diminui. Diminuir é se deslocar para a esquerda. Nunca olha, quando estiver fazendo essa análise, para o eixo Y, olha para o eixo X. Esquerda diminui, direita cresce. Aumentou o preço da matéria-prima, curva de oferta se desloca para a esquerda. Diminuiu o preço da matéria-prima, desloca-se para a
direita. Tecnologia. Então a tecnologia é a maneira como a qual a empresa organiza os recursos para produzir. Se imagina uma confecção com aquela máquina de costura que a tração lá era no pedal das nossas avós, que ficava lá com um pedalzinho pisando naquilo, e aquilo gerava atração para ela costurar. Então muda a tecnologia e passa para uma máquina de costura elétrica, que agora só tem um pedalzinho que ela vai apertando sem precisar fazer todo aquele esforço e com muito mais velocidade. E a quantidade produzida de roupas nessa segunda opção, com essa máquina elétrica, será muito maior. Então a tecnologia aumenta a oferta. Então quanto mais se desenvolve a tecnologia, mais a oferta se desloca para a direita aqui, ó. Melhorou a tecnologia, deslocamento para a direita da curva da oferta. Número de vendedores. Quanto mais vendedores, imagine uma empresa que trabalha com representação comercial. Então, se ela só tem representação comercial, ela tem determinado alcance. Mas quanto mais vendedores ela tem, mais pontos de venda, ok? Mais canais, tá no WhatsApp, tá no Instagram, no Facebook, etc. Quanto mais canais ela tem, maior a quantidade ofertada. Então, aumenta o número de vendedores, deslocamento para a direita, diminui deslocamento para a esquerda. E também os empresários têm expectativas. Se o empresário estima que o preço do combustível vai aumentar no próximo sábado, ele vai ligar e pedir para o pessoal, não é uma conduta um tanto ética, mas ele vai pedir, segura aí, deixa um tanque guardado. Porque ele comprou por um preço, comprou por X, iria vender por X mais 2. Agora ele comprou por X, vai vender por X mais 3. Então vai ser mais vantajoso para ele agir dessa maneira. Por outro lado, se ele espera que o preço vá cair, no futuro ele tenta vender tudo agora. São as liquidações e etc. Então, meus amigos, não faz sentido para a gente olhar para a oferta e para a demanda simplesmente de forma desassociada, de forma separada. Nós precisamos olhar para a oferta e para a demanda de forma junta. Então, para analisar o equilíbrio do mercado, a gente precisa seguir 3 passos. Analisa bem isso aqui. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: o evento vai modificar a curva de oferta ou a curva de demanda, ou as duas. Lembra que as expectativas podem alterar tanto a oferta quanto a demanda. Segundo, decidir em qual direção a curva vai se deslocar, se é para a direita ou para a esquerda. Depois a gente vai identificar qual é um novo equilíbrio. Então vamos aqui para um exemplo. O mercado de carros híbridos, ok? Quantidade de carros híbridos e o preço. Aqui a gente tem a oferta inicial, tem aqui a demanda inicial, preço 1, Q1. Aqui a gente tem o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Esse é o ponto onde tudo que é ofertado é demandado, ou seja, empata. É o local de equilíbrio do mercado. Aí vamos lá. Aumento no preço da gasolina. Se a gasolina aumenta, o que é que vai acontecer? A gente vai pensar o seguinte: vai mudar a oferta ou a demanda? Vai mudar a demanda. Por que vai mudar a demanda? Porque as pessoas vão deixar de comprar carro a gasolina e vão comprar mais carros híbridos. Então, muda a curva de demanda. Se está aumentando a demanda de carros híbridos, deslocamento para a direita. Ok?
que é que aconteceu com esse equilíbrio de mercado, pessoal? O que é que esse aumento da gasolina impactou? Perceba que nós tínhamos aqui P1, Q1, agora a gente tem P2 e Q2. Vai vender mais carros híbridos? Vai, mas vai vender por um preço também maior. É isso que vai acontecer nesse mercado. Vamos para outro exemplo. Então, imaginemos o seguinte, que uma nova tecnologia reduz os custos de produção dos carros híbridos. Então, se é uma nova tecnologia, a gente viu que mudança na tecnologia afeta quem a oferta. Ok? Se afetou a oferta, lembra que tecnologia aumenta a oferta, deslocamento para a direita. Nesse primeiro momento aqui no equilíbrio inicial, aqui nós tínhamos P1, Q1. Agora, com essa mudança para a direita, nós temos P2, Q2, ou seja, nós temos uma queda no preço e um aumento na quantidade, ou seja, a tecnologia está beneficiando o mercado, os fabricantes também estão beneficiando os consumidores que vão pagar mais barato por isso. Vamos agora olhar a oferta e a demanda simultaneamente. Então, o preço do gás aumenta, ok? Isso aqui é o gás natural dos veículos, o GNV, ok? E nova tecnologia reduz os custos de produção. Então, vamos lá, etapa 1. Preço do gás, carro a gás, é concorrente de carro a gasolina, a híbrido, melhor dizendo, que é o nosso caso. Então, o que é que vai acontecer? Se aumenta o carro a gás, existe uma tendência de que as pessoas comprem mais carros híbridos. O que é que vai acontecer aqui? Curva de demanda, aqui ó, D1, se move para a direita, para aqui para a D2. Não terminou. Tem outro evento E, está adicionando, nova tecnologia reduz os custos de produção. Já vimos que tecnologias, avanço tecnológico aumenta a oferta. Aqui ó, a nossa curva S de supply, de oferta, vem para cá S2. Nós tínhamos aqui, num primeiro momento aqui, P1, Q1. Nós temos aqui P2, Q2. Então, o que é que vai acontecer? O que é que a gente percebe significativamente aqui? Um aumento na quantidade. Aqui, o livro diz que o aumento é ambíguo, porque se eu tivesse desenhado as curvas mais para cá, estaria mais próximo de P. Ok? Se eu tivesse feito aqui D1, S1, estaria muito mais próximo aqui de P1. Por isso que ele diz que é ambíguo. Depende, se eu tivesse desenhado aqui D2, S2 aqui, teria um aumento grandão aqui no preço. Mas o que a gente consegue ver com nitidez aqui é uma ampliação na quantidade. Ok? Mas também considera que o preço vai aumentar. A gente não sabe ao certo em que proporção. Ok? Então pessoal, esse texto de oferta vai ajudar a gente, oferta e demanda vai ajudar a gente a entender como se forma esse equilíbrio no mercado. Eu queria apenas mostrar agora para vocês dois tópicos, um exemplo aqui com números para a gente entender melhor essa oferta e essa demanda. Então, vamos considerar aqui que num primeiro momento, aqui a gente tem essa oferta e essa demanda, e o equilíbrio de mercado seria que ao preço de 40 seriam vendidas 12 mil unidades. Mas digamos que hoje o preço de mercado seja 60. Quando o preço de mercado é 60, você olha essa linha pontilhada aqui, ó, e chega na demanda. Na curva de demanda diz que nós teríamos 8 mil compradores se o preço fosse 60. Quando a gente olha aqui, continua com a linhazinha pontilhada e o 60 encosta na oferta, nós temos 15 mil. Ou seja, os empresários estão ofertando 15 mil e os
consumidores só estão dispostos a comprar 8 mil. Ou seja, nós temos mais oferta do que demanda. E o que é que acontece nessa situação? A oferta maior do que a demanda, o preço vai cair. E o preço vai caindo até que chegamos a R$ 40, a situação na qual a oferta é igual à procura. E o mesmo aconteceria se nós tivéssemos aqui embaixo uma demanda de 15 mil e uma oferta de 8 mil, nós teremos demanda maior do que a oferta, a um preço de 20, por exemplo. O que é que vai acontecer? Muita gente querendo comprar, o preço vai subir e ele subiria até os 40. Outro ponto da microeconomia que eu queria reforçar com vocês aqui é o que a gente chama de fronteira de possibilidade de produção. Então, a fronteira de possibilidade de produção, ela representa a máxima capacidade de produção da economia. Então, isso é um modelo simples, pessoal. Na economia a gente usa modelos que são formas simples de retratar a realidade. Então, nós temos aqui, o mercado de healthcare, de saúde. A gente pode produzir serviço de saúde e serviço de educação. Eu poderia produzir só healthcare ou só education, mas eu posso produzir a combinação aqui B, uma quantidade de maior de healthcare e menor de educação, ou poderia produzir aqui uma quantidade maior de educação, menor de healthcare. Qualquer ponto sobre essa linha representa combinações possíveis nessa economia. Qualquer ponto externo à fronteira de possibilidade é um ponto que não é viável com os fatores de produção que nós temos hoje, e qualquer ponto abaixo dessa fronteira é algo que subutiliza. Você tem máquina, tem trabalhador, tem ociosidade, o que não é interessante. A gente sempre quer utilizar o máximo dos recursos. Então, a microeconomia, vocês vão ler alguns textos ainda sobre custos de produção, sobre as estruturas de mercado. A gente trouxe aqui uma síntese do que geralmente gera mais dificuldade para os alunos, que é oferta e demanda, e a gente espera que esse vídeo possa ajudar vocês no entendimento do conteúdo. Um abraço e até a próxima.